Romanos, capítulo 8, versículo 5, diz assim a Escritura: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor, ou a inclinação, porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Só até aí, tá bom. Olha para cá, por favor. O tema da minha pregação hoje é o homem espiritual. Na última quarta-feira, eu falei sobre a carnalidade do ímpio, de como vive o homem natural. E é essa antítese que Paulo está explicando. O natural e o espiritual. O cristão e o não cristão. E Paulo, então, ele começa a dar vários exemplos da diferença desses dois homens. E aqui ele começa dizendo algo bem claro, né? Que aqueles que são da carne se inclinam, cogitam das coisas da carne. Não apenas de coisas pecaminosas, como eu falei. É que às vezes as pessoas tendem a associar carne com sensualidade, com impureza, com pornografia, com adultério. Também é óbvio. Mas não apenas isso. O homem carnal é aquele que pensa apenas de forma natural. Ele se esquece que ele não é deste mundo, mas que estamos aqui só de passagem. E o oposto é o homem espiritual, que é o que Paulo diz aqui. Além deles terem estilos de vida totalmente diferentes, o fim, né, de cada um também é bem diferente. Paulo diz que aqueles que se inclinam para as coisas da carne vão dar em morte, mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito vão dar em vida e paz. Mas a grande pergunta que eu e você devemos fazer é a seguinte: o que é o cristão? Quem é o cristão? Não podemos apenas associar que cristão é aquele homem que praticava algumas coisas e hoje não pratica mais. É claro que isso também faz parte. Porque, ora, se você veio para Cristo, se você entregou-se a Ele, se Ele converteu você e você continua com a mesma vida que você tinha antigamente, é porque não houve mudança em você. Mas não é apenas isso. Alguém que fazia determinadas coisas não faz mais. Sabe por quê? Ora, porque tem pessoas que não são nascidas de novo que também conseguem. Fumavam e não fumam mais, adulteravam e não adultera mais. Agora, o cristão é alguém que está totalmente dominado pelo Espírito Santo, é o que diz a Escritura. Não apenas o seu modo de falar, porque, é claro, muda o nosso modo de falar, o nosso modo de agir, mas também o nosso modo de pensar. O cristão, ele é mudado por completo, a sua mente, o seu intelecto, a sua vida, ou seja, ele passa a cogitar, a pensar mais nas coisas espirituais do que nas naturais. É claro, nós como vivemos aqui neste mundo, temos que pensar de forma natural, mas ao mesmo tempo sabendo que o nosso reino não é deste mundo, assim como diz o nosso Senhor. O nosso reino é de outro mundo. E eu venho falar para você, cogitar das coisas do Espírito é muito diferente do que se interessar por religião, por teologia, por doutrinas, porque tem pessoas que sabem muito, mas não vivem, não praticam nada. Eles se interessam, por exemplo, por escatologia, que é um assunto fabuloso, pela doutrina da salvação, da propiciação, mas em prática não vale nada. Portanto, o cristão, acima de tudo, ele se preocupa com a sua alma. Essa é a grande diferença de alguém que vive no Espírito e alguém que vive de forma carnal ainda, apenas de forma natural. Ele se preocupa, acima de tudo, com a sua alma. É óbvio, ele vai fazer outras coisas. Ele vai ser marido, ele vai ser um bom trabalhador, ela vai ser uma boa esposa, uma boa dona de casa, uma boa mãe para os filhos, mas acima de tudo, pensa nas coisas de Deus. E essa é a pergunta que eu faço para você. A sua maior preocupação é em relação à sua alma? É em relação ao seu relacionamento na vertical com o Senhor? Ou para você, você pensa só aqui na horizontal? Só aqui, neste mundo? Você pode dizer que o mais importante na sua vida é o seu relacionamento para com o Senhor? Essa é uma pergunta que nós devemos fazer constantemente. Eu penso constantemente no Senhor, porque, ora, nós não devemos confiar naquelas pessoas que não buscam o aprimoramento do seu relacionamento com o Senhor, porque pessoas que não se relacionam bem com as criaturas, ou melhor, que não se relacionam bem com o Criador, não vai conseguir se relacionar bem com as criaturas. Então isso deve ser primordial. Alguém que busca um relacionamento correto para com Deus
É nesse tipo de pessoa que você devemos confiar. Porque se ela busca um relacionamento correto para com o Criador, ela vai também se relacionar de forma correta com a criatura. Eu quero passar apenas 3 princípios hoje. Primeiro, o cristão pensa nas coisas do Espírito. É o que nós lemos aqui que Paulo diz. Eu sei que quando nós falamos a respeito de alguém espiritual, a tendência é pensarmos em pessoas alienadas desse mundo, né? O fulano quase que vive viajando na maionese. Por quê? Para ele pode o mundo pegar fogo, o bombeiro está de greve, ele é crente. Mas não é isso. Ser espiritual não tem nada a ver com essas coisas. Tem pessoas que dizem, eu me desapego de tudo, porque tudo vai ficar aqui. Isso é verdade? É óbvio que é verdade. Tudo vai ficar aqui. Mas é apenas uma parte da verdade. Não é por conta disso que nós temos que viver nesse mundo. E não podemos ter sonhos de conquistar as coisas, e um salário melhor, uma condição melhor, uma casa melhor, ou uma casa própria, quem não tem. Ora, não há problema com essas coisas. Uma vez eu conversava com um irmão, e ele me dizia que ele tinha uma herança para receber. Entre os irmãos dele lá, ficam umas casas para dividir. E você sabe, herança de família quebra o pau. Tem briga o negócio. E um queria assinar, o outro não queria assinar. Não, porque eu quero aquela casa, não quero a outra. É aquelas brigas de sempre. Então o irmão disse assim, pastor, quer saber? Eu larguei mão. Eu falei, pode pegar minha parte para vocês, eu não estou nem aí. Não sou desse mundo mesmo. Falei, irmão, você está errado, cara. Não, pastor, mas não é verdade. Tudo vai ficar aqui. Falei, tudo vai ficar aqui. Os seus 2 filhos vão morar onde depois que casar? Você precisa pensar neles. Se você não quer nada, o problema é seu, mas você precisa pensar nele. Então não podemos pensar que espiritual é apenas isso. Aquela pessoa fica lá sentada no monte, quase igual o Buda, né? Tá nem aí para nada. É óbvio que não. É tão interessante que Paulo, em 1 Timóteo, ele diz assim, orem em favor dos que se acham investidos de autoridade, para que vivam vida tranquila e calma. O que ele está dizendo é o seguinte, ora para esse presidente que vai entrar em 2019, pelo amor de Deus. Porque se for do PT de novo, nós estamos fritos. Se for de esquerda, nós estamos perdidos, vai virar Venezuela esse lugar. É isso que ele está falando. E olha com o que ele se preocupa. Olha, orem por aqueles que estão investidos de autoridade. Presidente, governador, deputados, prefeitos. Temos que sim orar para que nós tenhamos vida tranquila. Porque muita da tranquilidade que nós temos ou não temos, depende deles. Se você tem acompanhado o noticiário na Venezuela, você sabe que lá o bicho está pegando. Não se tem o que comer. Se você acha que lá não está ruim, é só você ver como que está Roraima. O pessoal sai da Venezuela para vir para o Brasil. Meu irmão, para alguém que quer vir para o Brasil, é porque o negócio lá está feio mesmo. Tanto lugar para ir, não, para o Brasil. Você imagina o jeito que não está lá. Então nós temos que sim, pensar nas coisas desse mundo também. O que não podemos, como diz Paulo, é pensar apenas aqui nesse mundo. Como ele mesmo diz, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida aqui, somos os mais infelizes de todos os homens. Ele não diz que nós não podemos ter esperança nessa vida. O que nós não podemos é apenas ter esperança nesta vida. Então o cristão espiritual, ele é aquele que busca agradar a Deus, satisfazer aquele que o arregimentou. Olha o que Paulo diz em Coríntios, falando a respeito de Jesus. Jesus morreu para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Ou seja, nós estávamos mortos, como o próprio apóstolo diz, em nossos pecados e delitos, mas então Jesus Cristo, através da sua morte, do teu Espírito Santo, nos ressuscita espiritualmente. E por conta disso, nós devemos viver para Ele. Não pense que, olha, alguém espiritual é aquele que sempre tem vontade de orar. Que muitos pensam assim, não, pastor, eu não tenho muita vontade de orar, não. Eu acho que eu não sou crente. Não, você é crente sim, você é normal. Esses dias mesmo, rapaz mandando mensagem para mim, 2 e pouco da manhã. Pastor, vou orar às 3, vamos? Falei, não, irmão, eu oro às 6:30, pode deixar quieto. Falei, para que orar às 3 da manhã, meu Deus do céu? Meu Deus, uma vez eu vi isso, né? Falei, pastor, aqui às 3 está todo mundo dormindo. De oração chega mais rápido, então, não pega trânsito, é isso? E os crentes do Japão estão tudo acordados, esqueceu? Crente não é aquele que sempre tem vontade de orar, mas é aquele que sempre ora mesmo sem ter vontade. Não é aquele que sempre, que vontade de ler a Bíblia, de Gênesis, Apocalipse. Mas que mesmo sem essa vontade, ele sabe que a Escritura é o seu alimento diário.
Ele sabe que ele precisa se alimentar cotidianamente a respeito disso. Uma vez um amigo meu conversava comigo, dizendo que o irmão disse assim para ele: você tem que conhecer a minha irmã, rapaz. A minha irmã não para de orar um instante. Literalmente aquilo que Paulo diz aos Tessalonicenses: orai sem cessar. É minha irmã. Paulo acho que fez inspirado nela. É óbvio, não falou isso, né? Ore demais. Ele estava no monte descendo 3 horas da manhã. Quer apostar se a gente for na casa dela vai estar orando? Meu irmão, bateram na porta da casa da moça. Pensa no que saiu com os que nem abriu o olho já. Cheio de bob no cabelo. olha que o rapaz foi me perguntar: ô irmã, que carnalidade é essa? Dormindo. Logo às 3 horas da manhã, criatura, quer que faz o quê? Dorme. Oração é fundamental, mas temos que lembrar que agir também é essencial. Diz a Escritura que Moisés estava orando, e Deus diz assim para ele: por que está prostrado? Ordene ao povo que marche. Ou seja, meu filho, orou bastante, levanta e anda e vai agora se virar. Pastor, estou orando para buscar serviço. Glória a Deus. Está entregando currículo? Então não adianta. Pastor, eu estou orando para casar. Deus vai enviar um ungido. Toma cuidado para não enviar o fingido, porque sempre tem um fingido na frente, né? Está orando para casar. Custa dar um talento no cabelo, dente sempre escovado, barba feita, as irmãs progressivas, qual o problema? Ore, mas também haja. Alguém que é verdadeiramente vivo para Deus é o cristão espiritual. Você sabe, tem uma diferença entre coisas que parecem estar vivas e coisas que estão vivas. Esses dias eu fui à casa de uma irmã e eu cheguei, tinha uma planta tão bonita na porta, eu falei: nossa, que maravilha. Falei: muito linda. Coloquei a mão, era de plástico. Olha, enganou o pastor, que coisa. Parecia algo maravilhoso, parecia algo vivo, mas não era. Você sabe, muitas coisas parecem corretos. Por exemplo, muitas pessoas parecem cheias de vida. Meu irmão, mas se não é crente, não tem vida. Agora, você pega uma plantinha natural, por mais murcha que ela esteja, se ali tiver um pouquinho de cultivo, de água, preparar bem as coisas, ela vai reviver. Essa é a diferença do crente espiritual para aquele que não é crente, para o ímpio. O ímpio, às vezes, ele pode até parecer florescer, bonito por fora, mas não tem vida por dentro. O cristão, ainda que às vezes possa estar meio murcho, meio para baixo, mas à medida que vai se alimentando da palavra de Deus, que vai buscando a Deus, a tendência é ele também ficar cada dia mais cheio de vida. Segundo princípio, a verdadeira espiritualidade. Você sabe que espiritualidade não é aquilo que você faz aos domingos quando você vem a este lugar. Não é. Espiritualidade não é o que você faz nos dias de quarta. É claro, alguém que é espiritual faz parte. Participar dos cultos, dos pequenos grupos. Mas o que faz você ser espiritual não é frequentar assiduamente o monte. Muito menos tirar foto lá de cima e pôr no Face, é óbvio, né? Já viu isso aí hoje, né? O cara está lá no monte, buscando a Deus. Ele não podia fazer igual Jesus indica, né? Quando for orar, entra no teu quarto, ora em secreto, fecha a porta. Entra no quarto e fecha a porta. Ninguém precisa saber que você ora. Não precisa ficar gritando no meio da praça, mas é necessário que se ore. A verdadeira espiritualidade não tem a ver com êxtase e frenesi em cultos, todavia sem discernimento algum. É que às vezes você veio do meio pentecostal, ou essa cultura está encalacrada na sua mente, e você está aqui, e você pensa: mas eu não chorei, então Deus não está aqui. Quem disse? Mas calma aí, não teve ninguém rodopiando no culto hoje? Ninguém virou um duplo do escarpado. O povo aqui não é espiritual nada. O que adianta? Isso aí é apenas êxtase e frenesi, sem discernimento. Não passa de emocionalismo. É igual gravidez psicológica. Você sabe, né? A mulher, quando ela está grávida psicologicamente, o seio cresce. Junta leite. Tudo. Mas não significa que ela esteja grávida. É apenas algo emocional. Agora, muitos são espirituais, mas apenas emocionais. Em Romanos 10, 2, Paulo diz assim:
Olha, os meus compatriotas, os judeus, eu sou testemunha de que eles têm zelo por Deus. Olha a palavra zelo, né? Carinho, cuidado. Todavia, sem entendimento. Ou seja, eles têm o coração para fazer o que é correto, só que a mente deles não é correta. Como assim, pastor? Ter zelo por Deus sem entendimento? É que sinceridade apenas não basta. Não adianta você vir com esse papinho dizendo: ah, pastor, fulano lá é sincero, está fazendo errado, mas é sincero. O que adianta? Eu vi recentemente, faz um tempinho na verdade, uma enfermeira, ela foi aplicar um remédio, uma vacina numa criança, e pegou ali o ingrediente, o remédio errado. E sinceramente aplicou na criança, achando que estava fazendo o que é correto. Sabe o que aconteceu? Morreu. Pastor, mas ela acreditava que estava fazendo o que era correto. Mas você percebeu que fazer o que é correto sem discernimento pode levar à morte? Uma vez uma irmã me dizia em lágrimas assim: pastor, eu sou sincero quando eu falo a língua dos anjos. Você sabe, né, que o povo pentecostal fala. Eu sou sincero quando eu falo. Eu falei para ela: irmã, eu não desconfio da sua sinceridade, eu desconfio do seu discernimento, porque biblicamente em Atos 2, o dom de línguas é idiomas, está bem claro. Se você ler apenas capítulo 2 inteirinho, olha, falaram em outras línguas, depois começa a dizer, era uma festa que estava tendo, onde vinham pessoas de todo lugar e de todas as nações, e ele ainda cita as nações: não somos partos, medos, elamitas, do Ponto, Frígia, Ásia, Mesopotâmia, e cita vários. Então ali está bem claro. Eu falei para ela, irmã, eu acredito na sua sinceridade, só que eu acho que falta um pouco de entendimento. Esse é o problema de pessoas que não são verdadeiramente espirituais, ainda que sejam sinceras. Ser espiritual não tem a ver quando você termina uma frase dizendo glória a Deus, em nome do Senhor Jesus, como Cabo da Ciolo, né? Tudo glória a Deus. Não significa que terminar as frases com em nome de Jesus você é espiritual. Vida espiritual é, acima de tudo, materializada pelos frutos do Espírito. Isso que prova se uma pessoa é verdadeiramente espiritual ou não. Em Gálatas 5:22, a Escritura diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade. Pessoa de longo ânimo, sabe? Longo ânimo. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Mas olha, amor, alegria, paz. A grande pergunta que eu e você devemos fazer é: esses frutos são visíveis na minha vida? As pessoas me veem como uma pessoa de longo ânimo, ou eu sou o pavio curto da família? Qualquer coisa explodo, estouro. É o que a Escritura diz: amor. As pessoas têm visto amor na sua vida? Ontem mesmo fiz um comentário lá, minha esposa até me xingou depois no Facebook. Fiz um comentário lá, da outra moça: que Deus mande um raio na cabeça desse jumento que não acredita em pastora. Falei, nossa Deus do céu! Só porque eu falei que pastor não existe, falou tudo isso, cara. Vai dar bom. Mas as pessoas têm visto amor em nós? A questão é: esses frutos são vistos em nós? Ainda que nós sejamos falhos, não somos perfeitos, é verdade, mas as pessoas têm visto esse fruto em nós? Já disseram de você depois que você começou a frequentar a igreja, dizendo: olha, aquele rapaz mudou, nossa, aquela moça não era desse jeito, olha como que ela está agora. Ou talvez até de forma pejorativa. Ou talvez até de forma pejorativa já falaram de você: ah, fulano agora é careta, não vem mais na bebedeira que nós fazemos, na churrascada. Ora, se estão falando isso, é um grande indício de que os frutos do Espírito estão começando a ser visíveis em você. Por isso que eu desafio você a se indagar da seguinte forma: se te acusassem de ser cristão, você acha que achariam provas o suficiente para te condenar? Se um juiz te acusasse: ó, aquela é crente, você acha que pelo seu modo de agir, pelo seu modo de falar, pelo seu comportamento diante da sociedade, teriam provas o suficiente para condenar você? Se não, é porque esses frutos não têm sido latentes em sua vida, pode ter certeza. Por isso que eu e você devemos sempre nos questionar: o que tem valor para você? São as coisas apenas deste mundo?
ou as coisas em relação ao reino de Deus também. Como diz um Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Você já tem prazer na lei do Senhor? Porque esse é um indício que os frutos do Espírito estão em você. Espiritualidade, acima de tudo, é alguém que vive em obediência a Deus. Espiritualidade, acima de tudo, é marcada por obediência. Porque não adianta você se passar por espiritual, mas nunca obedece. Sempre acredita no seu coração em vez de acreditar na Escritura. É o que eu sempre falo. Talvez o seu coração arde para fazer algo. Talvez o seu ser arde para fazer alguma coisa. A sua mente já está tudo planejado. Mas de repente você olha para a Escritura e a Escritura vai contra aquilo que seu coração sente. Pastor, o que seguir? O coração? Óbvio que não. Seu coração é corrupto e enganoso. Siga a Escritura, ainda que seja totalmente contra aquilo que você esteja sentindo. E terceiro, e último princípio para encerrar. Você pode acompanhar comigo? Romanos 8, versículo 6, por favor. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. É o que Paulo diz, as consequências de uma vida no Espírito é vida e paz. É impressionante, todas as vezes, em todas as epístolas, que o apóstolo Paulo começa a falar sobre justificação pela fé, a consequência imediata é paz. Paz com Deus. É isso que ele diz em Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a justificação pela fé, a primeira coisa que faz não é ter paz com os vizinhos, mas em primeiro lugar com Deus. Depois, no capítulo 14, ele vai dizer novamente, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz, e alegria no Espírito Santo. Ou seja, a justificação pela fé sempre vai trazer paz. Quando somos justificados, teremos paz com Deus. E há uma diferença, né? Para encerrar. Paz com Deus e paz de Deus. Não é só uma preposição ali, não. Há uma grande diferença. Paz de Deus, em primeiro lugar, não é ausência de problemas. Que muitas pessoas pensam, olha, eu vou para a igreja e minha vida vai ser uma maravilha. Nunca mais vou ter problema, os filhos vão ser saudáveis, nunca vou ficar desempregado, nada. É um engano. A paz de Deus não é ausência de tribulações, mas é paz mesmo em meio a tempestades. Já ouviu falar de furacões? Furacão é algo terrível, principalmente aquele F5, que é a maior categoria. Ventos muito violentíssimos, destelha a casa, joga carreta para o ar, imagina a força do negócio. Mas especialistas em tornados dizem que, por mais violento que seja o furacão, no meio dele é um lugar de repouso e tranquilidade. Isso é paz de Deus. Mesmo em meio à tribulação, à angústia, à tempestade, ainda que tudo ao nosso derredor esteja indo para os ares, tem um lugar de repouso, mesmo em meio à desgraça. E ele diz depois, mas os frutos do Espírito é vida e paz, ou seja, paz com Deus. A Bíblia diz que o Senhor nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. E paz com Deus fala justamente da justificação, de quando nós somos marcados, selados pelo Espírito Santo e justificados por Jesus Cristo. Mas ainda que nós tenhamos a paz com Deus, você sabe, o pecado ainda reside em nós. Os requisitos do pecado por conta de Adão e por conta do erro do ser humano. O problema é que muitas pessoas acabam vivendo em função desses requisitos que sobram, e não em função de uma vida no Espírito. Mas ainda que o pecado possa nos afetar o nosso corpo mortal, ainda que nós venhamos a colher as consequências do nosso erro, porque é isso que Paulo diz, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Essa é a lei da semeadura. Ainda assim, todavia, nós não teremos mais medo em relação à salvação. Ainda que o mundo ao nosso redor caia, ainda que de fato tudo dê errado, quem tem paz com Deus, nada pode tirar essa paz do seu coração, porque diz a Escritura que fomos justificados, selados, marcados, e nada nem ninguém pode separar a mim e você do amor de Deus. Ninguém. Olha, se você ler a história dos mártires cristãos, você vai ver, muitos morreram de formas terríveis. É só você olhar na internet lá,
Procura para você ver meios que a Inquisição usou contra os protestantes. Algumas coisas que, meu Deus, não dá nem para citar no culto, dá medo até de citar. Mas aquele que de fato, sabe, foi justificado pela fé, ele não teme. É o que aconteceu com eles. Eles não temiam a cruz. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele não estava nem preocupado. Ele sabia, não, eu não vou negar o meu Senhor. Nós vemos pessoas que foram jogadas no Coliseu, mortas à espada, enforcadas. Pessoas funcionaram como iluminação das ruas de Roma, simplesmente por conta de que o imperador queria acabar com os cristãos. Você imagina? Alguns historiadores dizem que eles eram presos naqueles postes, jogado piche em cima deles e tacado fogo para eles queimarem lentamente, automaticamente iluminarem as ruas de Roma. Sabe o que é interessante a respeito desses homens? Eles sabiam, ainda que o fogo consuma o nosso corpo, não vai consumir a nossa salvação, porque aquele que nos salvou vai levar a nossa alma, o nosso espírito integralmente para o céu. Por que você acha que cristãos comuns como nós eram jogados no Coliseu Romano para servir de espetáculo? Imagina o seguinte, normalmente 4 horas da tarde, no domingo, a gente assiste futebol, né? A maioria. Você imagina o seguinte, tem um programa legal, qual programa? Vamos ver crente ser comido. Era mais ou menos isso que acontecia em Roma. Ver crente ser devorado. Nossa, e tem uma senhorinha que não vai conseguir nem correr, vai ser demais o leão só abocanhar. O que você faz? O que você acha que faz esses homens e mulheres olharem para aqueles bichos enormes, para aquelas feras? E isso testemunho das pessoas que viam. Tertuliano disse, né, que olha, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Muitas pessoas se convertiam, sabe de que forma? Vendo o crente ser comido. Porque eles olhavam, como pode? Essas pessoas diante da morte, o seu semblante não é de quem teme, não é de quem tem medo. Sabe por quê? Porque eles sabiam, ainda que essas feras possam devorar o nosso corpo, nada nem ninguém pode devorar a nossa alma. E essa esperança que eu e você devemos ter. O que você acha que faz alguém como o apóstolo Paulo, que escreve a sua carta aos Filipenses, a carta cujo tema é alegria? Sabe de onde ele escreve essa carta? De dentro da cadeia. Ele sai daquela cadeia para a morte. Mas mesmo assim, naquela situação terrível, olha o mandamento que ele dá em Filipenses 4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Porque ele sabia, a minha alegria não está na circunstância que eu estou vivendo. Porque essas cadeias podem prender o meu corpo, mas a minha alma, o meu espírito é livre em Cristo Jesus. Ainda que eu venha morrer nesse lugar, e de fato morreu, saiu dali apenas para o martírio. Mas ele sabia, ninguém pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Em Apocalipse, João diz assim, haverá um dia em que o mar dará aos seus mortos, o além entregará aos seus mortos. Ou seja, aquelas pessoas que morreram da forma mais brutal, um dia elas ressurgirão em Cristo Jesus. A circunstância não pode deter o cristão verdadeiro. Essa é a consequência de uma vida no Espírito, paz com Deus. Paulo em Romanos 8 diz, né? Porque para mim tem por certo que os sofrimentos do tempo presente, Paulo sofreu demais. Você pensa, meu irmão, que a sua vida é sofrida, você não viu a vida de Paulo. Quem que já assistiu aquele filme Paixão de Cristo? Só para saber. Bastante, né? Viu aquela chicotada lá que Jesus tomou? Né? Quarentena de açoites, 40. Paulo tomou 5 vezes aquilo lá. Paulo foi apedrejado e dado como morto. Paulo, aonde ele ia, as pessoas o perseguiam. Você sabe, para alguém ser apedrejado e dado como morto, é porque aqueles homens olharam e disseram, rapaz, já era Paulo. Tamanha era a fúria que eles tinham dele, para parar de apedrejar, porque eles olharam, tadinho, já foi. Tanto é que alguns teólogos chegam a dizer que ali aconteceu um milagre, que Deus ressuscitou a Paulo, mas ainda que não tenha feito. Paulo foi apedrejado, dado como morto, naufrágio, preso. No dia que ele precisou das pessoas, ele disse que todos o abandonaram. Sabe quais bens Paulo tinha quando ele morreu? Nada. Apenas um pergaminho, alguns livros e uma capa. Teologia da prosperidade, tadinho, Paulo era pecador demais, hein? Paulo morreu sem nada. Paulo morreu sem ninguém. Paulo foi esquecido na cadeia.
Mas ele sabia e disse: porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória que há de ser revelada em nós. Ele sabia isso aqui, ainda que venhamos a sofrer muito, nada se compara àquilo que Cristo tem preparado para mim e para você. E para encerrar, ele diz em Romanos 8:35, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? A morte, você acha que tem poder de separar? É isso que ele está dizendo. Nada dessas coisas podem nos separar. Comunismo? Não, não pode não. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu sei que as pessoas só gostam de usar essa parte, né? Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Só que eles não entendem o contexto. Qual que era o contexto? Era desgraça total, Paulo estava dizendo. Em meio à desgraça, a perdição, a espada, a morte, a angústia, a tribulação. Ele diz, em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meus irmãos? Você consegue imaginar alguém com essa paz? Esse é Paulo. Ele sabia que, ainda que meu corpo termine mutilado em pedaços, o meu Senhor ressurgiu em glória, e assim também vai acontecer comigo. Meu Senhor, todas as promessas que Ele fez se cumpriram, sem exceção. E uma das promessas que Ele fez, que eu tenho certeza que vai se cumprir, é que diz em Apocalipse: um dia o Senhor voltará e resgatará os seus escolhidos, e então enxugará dos nossos olhos toda lágrima. E é onde nós não teremos mais dor, mais pranto, mais angústias, mas habitaremos ao lado do nosso Senhor e Salvador para todo sempre. Amém, meus irmãos?